Olá, gente. Boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês para falar mais um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, sobre nosso projeto Manual do Proprietário. E vocês bem sabem que o que a gente procura há mais de uma década com essas dicas são justamente como vocês utilizarem essas ferramentas para poderem viver mais e com mais qualidade de vida. Nós sabemos que a expectativa de vida ela vem aumentando e ela vem aumentando em locais de alto índice de desenvolvimento humano, em locais ricos, em locais que tenha saneamento básico, e a tendência então é vivermos mais nesse cenário. Mas, concomitantemente, as doenças crônico-degenerativas vêm aumentando aceleradamente também. E qual é a conclusão que nós chegamos? É que pode ser que a gente tenha mais tempo para viver, mas com certeza nós também vamos ter mais tempo para adoecer e para conviver com todas as nuances das doenças. E não só nós, os familiares, a sociedade como um todo. E quando vocês aprendem que, nós todos, que existem poucas causas a serem cuidadas, e essas poucas causas geram esses milhões de doenças, fica muito mais prático a gente poder estar assumindo o comando dessa embarcação. Então vocês aprenderam que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Quando vocês controlam aquela meia dúzia, entre aspas, de situações que vêm ocorrendo periodicamente ao longo dos últimos anos e décadas na vida de todos nós, o corpo entra em equilíbrio, ele entra numa condição que a doença não encontra maneira de se instalar. E, se instalada, ela tem muita dificuldade para evoluir, porque ela não vai ter a energia motriz necessária da desorganização estrutural e molecular para que a doença possa evoluir. Então, cuidando da sua nutrição, você vai estar comendo alimentos vivos, alimentos ricos em energia vital, carboidratos complexos, que seriam os vegetais todos, folhosos, os legumes, as frutas, os cogumelos, enfim, todos os vegetais, de preferência, o que for grão integral. Se pudéssemos ainda ter acesso a tudo isso orgânico, para estar diminuindo a concentração e o contato com tanto tóxico ambiental, também seria bom. Se conseguimos fazer em parte, já estamos dando um passo. Então a nossa dieta básica, a base de vegetal, pouca proteína animal, longe de açúcar, longe de farinha refinada. Muitos adultos têm intolerância à proteína do leite, à caseína, ou ao açúcar do leite também, à lactose. Então, cada um deveria fazer um testezinho para descobrir o que seu corpo te fala com cada tipo de alimento que você come. Você percebe muito nitidamente o que te faz bem e o que não te faz bem. E o que não te faz bem, você vai deixando para comer esporadicamente para um centro social. A hidratação é importantíssima. Água na quantidade certa, na qualidade certa, que tem sido trocada por refrigerantes, que tem sido trocada por sucos de caixinha, que tem sido trocado por tudo que vocês podem imaginar artificial, que é menos água. E o seu corpo é 70% água. Então olha só, 2 mexidinhas de como está abastecendo esse organismo com água, nutrientes, e o outro ponto, oxigênio, que vocês vão conseguir de uma atividade física, você vai estar já colocando esse corpo num processo além da média, num processo de equilíbrio. Quando, junto a isso tudo, nós podemos utilizar
medicina funcional, cuidando do estresse oxidativo, da quantidade de radicais livres em excesso, que isso é individual. Então, cada pessoa está usando a quantidade de antioxidantes pertinentes a cada organismo, a cada necessidade. E diversos eles, e em suas melhores apresentações de qualidade. Isso, ao longo dos anos, vai fazer muita diferença, porque esse estresse oxidativo, essa oxidação em excesso, ela vai destruindo todas as partes da célula, até levar essa célula a uma doença ou a apoptose, que é a morte. Então, você pode prolongar o nível de existência, o tempo de existência dessa célula, cuidando da oxidação. Quando você cuida da toxicologia ambiental, de estar tendo menos contato com tudo que é tóxico ambiental e aprende técnicas de estar colocando o seu sistema de detoxificação em ação, você também consegue ficar guardando menos, armazenando menos toxicidade, inflamando menos o sistema. Quando você aprende a cuidar do seu intestino, para que não tenha permeabilidade intestinal, para que não passe por aquelas junções estreitinhas que foram criadas para deixar entrar na corrente sanguínea só o que pode ser útil para a gente, utilizável, né? Partículas pequenininhas dos alimentos, foraminoácidos, os peptídeos, né? E não entrar moléculas grandes que criam a formação de anticorpos. Esses anticorpos vão destruindo nossos tecidos todos, levando às doenças autoimunes. O nosso sistema imunológico é gasto nesse processo. Quando nós precisamos do sistema imunológico, para esse sistema imunológico atuar na prevenção na proteção de uma infecção viral, fúngica, bacteriana, nós não temos. Quando precisamos do sistema imunológico para nos defender de uma célula tumoral, já não os temos mais. Então, você vê quanta coisinha, quanta energia é desperdiçada. Então, quando você aprende a utilizar as dicas do projeto Manual do Proprietário, com certeza as suas chances de adoecer vão ser muito melhores, a sua qualidade de vida excepcionalmente melhor, tá? Para você que está agora sintonizando a nossa Mundial, eu quero deixar algumas dicas aqui muito importantes. Primeiro, o nosso link de contato, gente, que é o e-mail da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Enviem seus e-mails para esse endereço, radiomundial@radiomundial.com.br, com sugestões de pauta, com dúvidas. E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todo esse material com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo. A outra coisa muito importante é que muitos de vocês estão trabalhando, estão dirigindo, vocês às vezes querem anotar alguma coisa que eu falo para depois poderem pesquisar e não conseguem. Então, uma ferramenta utilíssima é o youtube.com. Então, vão a youtube.com, cadastrem no meu canal, Edmond Saab Júnior, e ali, toda semana, vocês vão ter um vídeo novo, além do acesso a todos os vídeos anteriores, para que vocês possam assistir com calma, no celular, aos finais de semana, anotarem, pesquisarem, conversarem e, principalmente, pôr em prática e informar todos ao seu redor. E logo, logo, vocês vão estar observando a melhora clara na saúde de todos os seus entes queridos e amigos, ok? Bom, para reforçar um pouquinho isso, eu quero contar para vocês algum estudo muito recente, né? Na verdade, levantamento de dados, de números oficiais, e foi agora isso, essa apresentação foi no Conselho Federal de Medicina. Esses números foi agora no dia 16 de abril desse ano. Os números oficiais mais recentes do SIM. SIM é Sistema de Informações de Mortalidade, né? Então é um sistema que nós temos para saber do que cada pessoa morreu nesse ano, nesse país. Muito bem. Em 500, olha que interessante esse último levantamento, né? Esse último levantamento vem de dados até 2015, que é o que nós temos à disposição.
Dos 5.570 municípios brasileiros, em 516 deles, ou seja, 10% de todos os municípios brasileiros, o câncer já é a principal causa de morte no nosso país. Então, dos 5.570 municípios do Brasil, em 516, o câncer já ultrapassou as doenças cardiovasculares, os infartos do miocárdio, acidente vascular cerebral, como causa de morte. E essa incidência aumenta a cada ano. E pensem, daqui a pouco mais de 10 anos, de uma década, já será a principal causa de morte no país. E veja por quê. Esses dados foram apresentados agora no dia 16 de abril, não é? E eu queria que você entendesse só a visão e uns comentários que ocorreram durante essa apresentação. Um especialista presente na ocasião dessa reunião concluiu que o aumento da mortalidade por câncer ocorre em consequência da dificuldade do paciente ao diagnóstico e ao tratamento. Não é de ficar intrigado de não estar se falando não de diagnóstico precoce e tratamento, não que isso não seja importante, mas de estar falando nas maneiras que essa doença que vai assumir a ponta na mortalidade de todo o país, ou seja, a grande chance sua de estar me ouvindo é de morrer disso, de como poderíamos estar fazendo a nível nacional para instruir todo mundo para que não chegasse a esse ponto. Bom, mas foi esse o comentário, né? E eu precisava comentar isso com vocês. Os dados mostram que a maior parte das cidades onde o câncer já é a principal causa de morte estão localizadas em regiões mais desenvolvidas do país, justamente onde a expectativa de vida e o índice de desenvolvimento humano são maiores. Dos 516 municípios, olha que interessante, onde os tumores, os cânceres são a principal causa de morte, vocês sabem onde fica 80% deles? Fica na região sul e na região sudeste, nas regiões mais desenvolvidas do nosso país. 80%, 20% só ficam em cidades de outras regiões, sendo 9% no Nordeste, 7% no Centro-Oeste, 4% na região Norte. E em todo o país, o câncer representa 16,6% do total de mortes, né, no Brasil todo. Só que no Rio Grande do Sul, ele representa 33% das mortes. Também não seria interessante se investigar porque no Rio Grande do Sul se morre o dobro por câncer do que em outras cidades do nosso país? Né? Seria interessante, não? Quem sabe os hábitos, o excesso de carne vermelha, o famoso churrasco gaúcho, né? As pessoas descendentes de europeus com pele clara, com mais tendência a câncer de pele, deveria ser investigado isso. Olha que mais que fica aqui de interessante. No sul e no sudeste do país eu falei para vocês. Agora eu falei também que no nordeste são 9% dos casos do país, no centro-oeste 7% e no norte 4%. Vamos pensar no norte, na Amazônia. Vocês lembram quando eu falava para vocês, há programas atrás, daquele povo maués que vivia ali a cerca de 2 horas de Manaus, uma população ribeirinha. E qual era o costume deles? Primeiro que eles se movimentavam o dia inteiro, eles não tinham veículos, então eles se oxigenavam, eles tomavam água e não refrigerante. A dieta deles eram vegetais, não era trigo, era tapioca, era farinha de milho e peixe à vontade e verduras. E eles tinham uma grande qualidade de vida, eles eram longevos e tinham pouca doença crônico-degenerativa. Será que não está no estilo de vida muito mais do que a genética? A gente sabe que a genética é 5% causadora das doenças. 95% das doenças são por questões ambientais, pelo estilo de vida. Né? Dando sequência nisso, em 2015 foram registrados 209.780 mortes por câncer.
2015. Então vamos pensar 209 mil mortes por câncer. E nesse mesmo ano, 350 mil mortes relacionadas à doença cardiovascular, seja infarto, seja acidente vascular cerebral ou outra doença arterial. Quando nós comparamos entre 1998 e 2015, o que a gente observa? A gente observa um aumento de casos de morte devido a câncer em relação aos que morrem de infarto e AVC de 90%. Então, nesse período de 17 anos, o câncer aumentou 90% mais do que as mortes por infarto e derrame. Por isso, a conclusão que daqui a uma década ele já vai ser a maior causa de óbito em nosso país. Bom, e o que a gente pode então fazer para estar prevenindo isso? A dieta é uma coisa fundamental que eu falei para vocês. Não seria muito mais interessante ter um Conselho Nacional de Nutrologia Funcional dizendo, ensinando as mães de toda escola desse país, privada ou não, o que é nutrologia funcional? A quem prepara as merendas de todas as escolas desse Brasil, o que é nutrologia funcional? E aplicar essa nutrologia funcional também em casa, escolhendo o que vai comprar, como vai cozinhar. Isso vocês podem muito bem ver nos programas que eu trato de nutrição avançada, nutrologia do futuro. Vários desses programas estão para vocês no youtube.com, Dr. Edmond Salab Júnior. Deem uma olhada nisso, aprendam o que são carboidratos bons e ruins, o que são gorduras boas e ruins, o que são proteínas boas e ruins, o quanto comer de cada, está tudo lá explicadinho para vocês. No site do simpsaude.com, simpsaude.com, sem o BR, Simp é Centro Integrado Medicina Preventiva.com, vocês encontram também um modelinho ali de como comer, o que comer, por que comer, primeira coisa, e quanto tempo demorar para comer cada prato, também que já vai te orientar. Com esses outros programas que estão aí no YouTube, vocês vão entender a escolha do que comprar para comer. E não vão continuar sendo guiados pelas propagandas de televisão e mesmo por sociedades de especialidades médicas que indicam para vocês comprarem margarinas, comprarem óleos vegetais para fritura. Sim, tem um aval de sociedades médicas por trás de tudo isso. Tudo interesse econômico, ensinando a vocês colocarem substâncias não naturais e extremamente tóxicas, como gordura trans no seu corpo. Comerem produtos industrializados, processados e hiperprocessados, ricos em gorduras trans, ricos em sódio, ricos em açúcares, ricos em frutose de milho. Alimentos extremamente tóxicos, né? Alimentos que são intolerantes, ricos em farinha de trigo refinada. Então, isso não é uma orientação para se prevenir câncer ou qualquer outra doença. Todos sabem da ligação do câncer com a obesidade. Isso está mais do que demonstrado em inúmeros trabalhos científicos. E o mundo está vivendo uma pandemia de síndrome metabólica, que começa com aumento de resistência à insulina, justamente por essa dieta incorreta, justamente pela falta de atividade física. Aí a pessoa começa a ganhar peso, depois ela fica hipertensa, depois ela fica diabética. Tudo isso contribuindo também para o aumento de câncer, para o aumento de doença cardiovascular. E ninguém é orientado, de novo, a uma nutrologia funcional, uma prática diária de atividade física, que não precisa ser extenuante, mas precisa existir. A uma hidratação adequada, a ter uma avaliação médica periódica, onde se avalia a hemoglobina glicosilada, a média do açúcar no sangue nos últimos 4 meses, não só a glicemia de jejum, qual é o nível de insulina desse paciente. Se já está alto, o normal vai de 5 a 25, mas não vamos esperar isso, o ideal ele está abaixo de 10. Se essa pessoa vem caminhando ou não para essa síndrome metabólica, consequentemente ela é uma futura obesa ela tem uma chance maior de ter doença cardiovascular, de ter câncer. Então olha quanta coisa para estar pondo em prática para prevenir de fato o câncer, não só fazer diagnóstico precoce, que é importante para se tratar antes, mas não deixar com que ele aconteça. Ensinar
a fazer jejuns intermitentes, jejuns periódicos, como método de detoxificação, como método de reciclagem, de trocar proteínas velhas, organelas velhas por tecidos novos. Outras técnicas, como a própria boa hidratação, como a própria atividade física que vai te fazer suar, que vai te fazer desintoxicar por esse suor, por sauna, por suplementos que ativem a função protetora, a função detoxificante do fígado, dos rins, do sistema linfático. Existem muitas técnicas. Então, além de ter menos contato com tudo que é tóxico, aprender a colocar o corpo no ponto máximo de colocar a sujeira para fora. Tudo isso pode ser ensinado. E quanto mais ainda, geopatias. Quem de vocês escuta falar, que médico já falou para vocês sobre geopatias? Geopatias são doenças que vêm do subsolo. O lugar que você está sentado o dia inteiro aí para falar, já, lá embaixo do prédio pode ter um veio d'água que está passando e mandando essa energia telúrica para cima, exatamente nesse ponto que você está sentado o dia inteiro, ou que eu estou no consultório, ou que quem está trabalhando no escritório está agora. E quanto mais alto você tiver, mais intensa essa onda vai chegar. E alguém detecta isso? Ou linhas de Hartmann que se cruzam lá embaixo da cama que você dorme, lá no subsolo, e também mandam uma onda, uma energia, uma frequência telúrica para o seu corpo, desorganizando essas moléculas. Isso chama geopatia, doenças que vêm do subsolo, é uma ciência. Quem que já viu numa mesma família que mora há décadas e décadas numa casa onde já ocorreu inúmeros casos de câncer ali, algum médico já pensar e falar assim, vamos procurar um técnico, um especialista em energias, em biorressonância, em radiestesia, para avaliar a frequência dessa casa, se não vale a pena isolar um cômodo, se não vale a pena trocar uma cama de lugar, ou trocar simplesmente a posição que as pessoas vivem ali. Isso pode ser feito no trabalho, em casa, que está protegendo dessa radiação toda que vem, fora a radiação de equipamentos eletromagnéticos, como computador, como celulares. Tudo isso participa da gênese, da formação dessas doenças. Então é muito fácil dizer, o câncer está aumentando, está aumentando, está aumentando, e daqui 10 anos vai ser a primeira causa de morte. Ele vai ser o campeão, e nós vamos ficar aqui batendo palma para o campeão. Qual que é a nossa função? Não é ver tudo que está relacionado a ele e o que podemos fazer para impedir a ação de todas essas forças estranhas. E outra coisa aí, muito importante, cuidar da saúde emocional. Quem já não associou rancores, mágoas antigas com o aumento da incidência de câncer? Isso é a coisa mais simples de se observar. Quem vive 35 anos clinicando e teve milhares e milhares de casos na vida, correlaciona muito bem esses fatos. E não só médico, mas psicólogos. As famílias, as pessoas que mais têm dificuldade para lidar com emoções, que ficaram presas em uma estrutura, num fato do passado, numa perda, num divórcio, um ente querido que faleceu, um emprego que perdeu, a condição econômica que tinha, ela ficou paralisada ali. E toda a energia dela focada ali. Consequentemente, todo o corpo dela gerando substâncias químicas, que são substâncias químicas do estresse, que são extremamente cancerígenas também. Então, cuidar de como respondemos a cada estímulo, não ficar preso do passado, cuidar dessa saúde emocional. Então, esse conjunto de coisas, de ambiente, energético, saúde emocional, é o que vai fazer você ficar longe da futura causa maior de mortalidade no nosso país e no mundo. Tá ok, gente? Eu queria agradecer a audiência de vocês, o nosso papo aqui é muito gostoso, às vezes eu me empolgo, o tempo passa muito rápido. Desejar uma excelente semana para vocês. Mandem as perguntas para radiomundial@radiomundial.com.br e eu vou dedicar meu próximo programa a estar respondendo vocês todos. Tá ok? Abração e ótima semana. Tchau, tchau, gente.